O livro de Salmos no hebraico chama-se Tehillim. Se escreve Tehillim. E Tehillim significa louvores. Então, no texto hebraico, o livro dos Salmos é conhecido como louvores. E é assim porque os salmos são um inário, são uma reunião de poemas que foram escritos para serem cantados pelo povo. Os salmos, eles assumem várias formas. Eles podem ser orações, podem ser lamentações, como por exemplo o Salmo 13, onde Davi escreve: Até quando, Senhor? Até quando se esquecerá de nós? Pode ser também uma imprecação. Imprecações são orações sinceras que pedem a vingança contra os maus. Um salmo imprecatório, por exemplo, é o Salmo 109, onde Davi pede a Deus que a esposa do seu inimigo seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à direita do seu inimigo. Algumas pessoas leem esses salmos imprecatórios e dizem: você pode pedir a morte do seu inimigo, você pode pedir a desgraça da outra pessoa. Mas quando você lê os salmos imprecatórios, tem o Salmo 35, tem o Salmo 41 também, todos esses salmos sempre terminam com uma frase dizendo alguma coisa como, por exemplo, mas tu é o que me julga, mas o Senhor é o que faz justiça, mas o Senhor é aquele que julga a minha causa. Então, quando o salmista faz uma oração imprecatória, ele termina confiando em Deus. E o fato de lermos esses salmos imprecatórios que sempre terminam falando que confiam em Deus, nos mostra que, na verdade, uma oração imprecatória é um desabafo, é uma manifestação de sinceridade para Deus e nos ensina na vida prática e cristã que nós podemos ter desejos maus em relação aos nossos inimigos, porque nós somos humanos e nós somos carnais, nós somos limitados. Então, quando fazem o mal para nós, é possível que brote no nosso coração a ira e o desejo de vingança. E nós podemos dizer: Deus, aquela pessoa me disse isso e eu fiquei com vontade de xingá-la. Ou até podemos dizer: a pessoa me disse isso e eu a xinguei, e eu realmente desejei que ela fosse destruída, que ela sofresse o dano, que ela recebesse o mal. Mas eu estou aqui dizendo, Senhor, que eu quero esse mal, mas eu peço que o Senhor tome essa causa, que o Senhor limpe o meu coração, que o Senhor arranque do meu coração esse mal. Então, alguns salmos são assim. O próprio Davi escreveu o Salmo 109. E se você abrir o Salmo 109, está lá escrito que o meu inimigo tenha a esposa como viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à sua direita. Então, Davi escreveu isso para dizer: é o desejo que eu estou tendo, é o que eu estou sentindo em razão do mal que ele me fez. Mas depois ele deixa tudo na mão do Senhor. Vamos lembrar que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha, em Mateus, no capítulo 5, no versículo 44. Vocês ouviram: amai os vossos amigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E é assim que vocês fazem a vontade de Deus. Porque o que vocês têm de vantagem se vocês amam apenas os seus amigos? Não fazem os ímpios a mesma coisa? Então, se vocês querem ser filhos de Deus, vocês precisam amar os vossos inimigos. E o próprio Jesus deu esse exemplo quando ele morreu na cruz e ele disse: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Além dos salmos imprecatórios, das orações e das lamentações, existem salmos que foram escritos para servirem como momentos de celebração, como o Salmo 100, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra.
como o Salmo 92, que fala: reina o Senhor é aquele que reina. Então esses salmos são salmos de louvor. E além de existirem esses modelos de salmos, os salmos foram reunidos no texto original hebraico em 5 coletâneas. São 5 grupos de salmos, que são divididos em livros. Nós temos o livro 1 dos Salmos, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. Todos foram escritos pelo rei Davi. Temos o livro 2, que vai do Salmo 42 até o Salmo 72, sendo que os filhos de Coré são os autores dos Salmos 42 até o 49. Depois Asaf escreveu o Salmo 50 e depois Davi escreveu do Salmo 51 até o Salmo 72. Os Salmos 66, 67 e 71 não têm a confirmação de que foi Davi que os escreveu, mas a tradição, ou seja, a forma como o texto desses 3 salmos foi escrita, indica que Davi é o seu possível autor. O Salmo 72, existe uma discussão entre os teólogos. Uns dizem que foi escrito por Salomão e outros dizem que foi Davi que escreveu, porque o último versículo do Salmo 72 diz assim: findam-se aqui os salmos de Davi. Então o último versículo estaria indicando que quem escreveu o Salmo 72 foi Davi. E os filhos de Coré, vamos lembrar que no livro de Números, no capítulo 16, está escrito que Coré foi um dos homens que se levantou contra Moisés e Arão. Ele não aceitava, porque só Moisés liderava o povo. Mas Deus matou Coré e todos os que se revoltaram contra Moisés, dizendo que foi o próprio Deus que constituiu Moisés como líder. Isso está escrito em Números 16. Números, no capítulo 26, mostra que os filhos de Coré se arrependeram, então eles foram colocados no serviço de adoração ao Senhor. E esses filhos de Coré são os descendentes de Coré que foram arrependidos, que se arrependeram. E eles escreveram o Salmo 42 até o Salmo 49. O Asaf, que escreveu o Salmo 50, ele foi um levita que foi levantado na época do rei Davi para adoração no templo. Então nós tínhamos os filhos de Coré e tínhamos Asaf, e também mais tarde os descendentes de Asaf criaram uma linhagem de levitas que compuseram outros salmos. Depois nós entramos no livro 3, que vai do Salmo 73 até o Salmo 89. Os Salmos 73 até o Salmo 82 foram escritos por Asaf e pelos seus descendentes. Por que nós dizemos que foram escritos pelos seus descendentes? Porque Asaf viveu mais ou menos no ano 1000 a.C. E o Salmo 74, por exemplo, fala a respeito do cativeiro do povo de Israel. E nós sabemos, pela leitura do livro do profeta Jeremias, que o tempo em que o povo de Israel foi levado como cativo na Babilônia foi 586 a.C. Então Asaf viveu no ano 1000 a.C., mas o Salmo 74, que o título no texto hebraico fala que é um salmo de Asaf, faz menção a fatos que estão ligados ao ano de 586. Portanto, 314 anos depois. Então, 400 anos depois, aproximadamente. Então, isso mostra que quando o Salmo 74 tem no título Salmo de Asaf, significa que foi algum descendente de Asaf que vem da linhagem dele, que escreveu o Salmo 74 falando a respeito do cativeiro do povo de Israel na Babilônia, mas ele era descendente de Asaf. Do Salmo 73 ao 82 foram escritos por Asaf. O 83 não existe a certeza de quem o escreveu. O Salmo 84 e o Salmo 85
e o Salmo 87 foram escritos pelos filhos de Coré. Então, os filhos de Coré escreveram no livro 2, do 42 ao 49, e no livro 3 escreveram o 84, 85 e 87. Davi escreveu o Salmo 86 e Emã escreveu o Salmo 88 e Etã escreveu o Salmo 89. Esse é o livro 3. Aí nós entramos no livro 4, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. Nós estamos aqui no livro 4. Vamos ler hoje o Salmo 94. E desses salmos, nós já vimos que o Salmo 90 foi escrito por Moisés, o Salmo 91, que é o famoso salmo do que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, não tem autor conhecido. Alguns dizem que quem escreveu o Salmo 91 foi Moisés, mas o texto original, o texto massorético, fala que não indica o seu autor. O Salmo 92 é atribuído a um levita. O Salmo 93 também tem autor desconhecido. E o Salmo 94, que nós vamos ler hoje, também tem autor desconhecido. O 95, o 96, o 97, o 98, o 99, o 100 também tem autores desconhecidos. O Salmo 101, existe uma teoria, uma possibilidade de que tenha sido escrito por Davi. E o Salmo 102, 104, 105 e 106 são também de autores desconhecidos. O único salmo que tem o título que é dado a Davi é o Salmo 103. Portanto, no livro 4, que é o livro que nós estamos lendo atualmente dos Salmos, todos os salmos praticamente são de autores desconhecidos. E aí nós vamos entendendo essas reuniões dos salmos. No livro 1, do Salmo 1 até o 41, todos foram escritos por Davi. No livro 2, tem vários autores. Como nós dissemos, no livro 3, praticamente todos os salmos foram escritos por Asaf. Dos 73 ao 82 foram escritos por Asaf. No livro 4, que é o que nós estamos lendo, quase todos são desconhecidos. O 90 foi escrito por Moisés, o 103 é atribuído ao rei Davi, o 98 é frequentemente atribuído a Davi, e o 101 possivelmente de Davi. Então nós temos o 98 possivelmente de Davi, o 101 possivelmente de Davi e o 103 que é atribuído a Davi. E o Salmo 94, o tema dele é sobre a vingança de Deus. Será que Deus vê o sofrimento que o seu povo sofre? Será que Deus está vendo o que nós estamos passando muitas vezes quando um inimigo vem e nos aflige? E o Salmo 94 fala que sim, e que Deus nos dá a proteção em relação ao mal e que no tempo certo ele realiza o julgamento daqueles que praticam o mal. Então esse salmo está dividido em 4 partes. Na primeira parte, nós vemos que o salmista, nós não sabemos quem é o autor do Salmo 94. Ele fala na primeira parte que Deus faça justiça. Ele é um pedido de vingança de Deus sobre os ímpios. Veja o que ele fala no versículo 1 ao 7. Ó Senhor Deus, ele está fazendo uma oração. É uma oração que pede vingança. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence? Ó Deus, a quem a vingança pertence? Mostra-te resplandecente. Então ele começa o versículo 1 dizendo que nós não temos que fazer vingança em relação a ninguém. A vingança pertence somente a Deus. Versículo 2: Exalta-te tu, que és juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Então ele está pedindo justiça. A vingança pertence ao Senhor,
Dá o pago para os que são soberbos. 3. Até quando os ímpios, Senhor? Até quando os ímpios saltarão de prazer? Então aqui o salmista está vendo uma situação em que os ímpios estão fazendo o mal, eles estão prevalecendo e o salmista em nenhum momento fala, eu quero ver a vingança. Ele fala, o Senhor está vendo todas as coisas, só o Senhor tem o direito de fazer vingança. Versículo 4, até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade? Versículo 5, reduzem a pedaços o teu povo, Senhor, e afligem a tua herança. 6. Matam a viúva e o estrangeiro, e ao órfão tiram a vida. 7. E dizem, o Senhor não o verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Então aqui nesses versículos 1 a 7, o salmista reconhece que só Deus pode fazer a vingança e ele descreve como são os ímpios, que eles são pessoas que matam, atacam o povo de Deus, matam a viúva e o estrangeiro e tiram o órfão da vida. Ou seja, significa que eles são pessoas que praticam a maldade e eles são soberbos, porque eles têm a certeza de que não vai acontecer nada com eles. Então o salmista faz algumas perguntas. Até quando vai ser assim? Essa é a primeira parte do Salmo 94. É uma oração colocando diante de Deus o que está acontecendo com relação às pessoas que praticam o mal e perguntando para Deus, vai ser assim sempre? Qual é a aplicação prática de lermos os versículos 1 até o 7? Muitas vezes nós olhamos para o mundo e nós pensamos da mesma forma que o salmista aqui. Nós vemos as pessoas corrompendo, roubando, praticando crimes e não acontece nada de mal para essas pessoas. E nós pensamos, eu faço tudo tão corretamente, eu faço tudo certinho e parece que a vida é mais difícil para mim e para as pessoas que fazem as coisas erradas é tão mais fácil para elas. E aqui o salmista, ele se encontra nesse mesmo sofrimento, nesse mesmo questionamento. Mas o salmista, ele não é passivo. Ele tem uma certeza, ele fala, ó Senhor Deus, o Senhor está vendo. O Senhor é o dono da vingança. E quando nós lemos o versículo 1, que o salmista ora dessa forma, dizendo que ele tem a certeza de que a vingança pertence a Deus, isso nos traz uma lição, nos traz um ensinamento. Nós precisamos ficar tranquilos em relação ao que os maus fazem, porque é garantido de que Deus é o dono da vingança e de que Deus é o juiz da terra. O tempo da justiça não acontece no nosso tempo. O pago aos soberbos não acontece no nosso tempo. Mas uma coisa é certa, a vingança de Deus, ela virá. E por isso que o salmista começa o salmo, essa oração, dizendo, ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence, ó Deus, a quem a vingança pertence. Ele fala duas vezes, Senhor Deus, a quem a vingança pertence, porque ele tem certeza de que o Senhor vai fazer vingança. E ele pede, mostra-te resplandecente. Em outras palavras, faz a tua luz, faz o teu brilho resplandecer, faz a tua justiça acontecer. É isso que ele pede. E ele fala aqui que, no versículo 2, exalte-se o Senhor sobre a terra, dando pago aos soberbos. E ele faz questionamentos. Até quando que os ímpios vão saltar de prazer e vão se alegrar de ferir os justos? Até quando? Agora vem a segunda parte. A segunda parte, o salmista aqui, ele faz uma declaração para os ímpios. Ele faz uma declaração para eles, dizendo para eles assim: a justiça de Deus é certa. A segunda parte é: a justiça de Deus virá.
vai do versículo 8 até o 11. Vamos ler aqui o 8. Atendei, ó brutais, dentre o povo, e vós, loucos, quando sereis sábios? 9. Aquele que fez o ouvido não ouvirá? E o que formou o olho não verá? 10. Aquele que argue as nações não castigará? E o que dá ao homem o conhecimento não saberá? 11. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Então, aqui do versículo 8 ao 11 é a segunda parte. Na segunda parte, o salmista fala: Deus sabe todas as coisas. E ele fala para os ímpios: prestem atenção, vocês são brutos, vocês são loucos. Até quando que vocês vão ser loucos e vocês não vão ser sábios? E ele fala a respeito de Deus. Foi Deus que fez o ouvido, por acaso ele não vai ouvir o que vocês estão falando? Foi Deus que formou o olho, por acaso Deus não está vendo o que vocês estão fazendo? Vocês podem pensar que ele não vê, vocês podem achar que ele não ouve. Aquele que argue as nações, ele não castigará? Ou seja, Deus, ele tem o poder de governar todos os povos. Ele não vai castigar? E o que dá ao homem o conhecimento é Deus que é o dono do conhecimento, da sabedoria. Ele não sabe o que está acontecendo na terra? É claro que ele sabe. Essas perguntas são perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você já sabe a resposta, mas você faz a pergunta para outra pessoa pensar e chegar à conclusão de que ela está errada. Então você fala assim: você acha que quem fez o ouvido não está escutando o que você está falando? Daí a pessoa vai ouvir aquela pergunta e vai pensar: ele é Deus, ele sabe, com certeza ele sabe. Ou, se a pessoa é tola, a pessoa pode pensar assim: sabe nada, ele nem existe. Mas para o salmista, quando ele faz a pergunta, ele tem a resposta. A resposta dele é a resposta de que Deus sabe tudo. Então ele conclui no versículo 11. No versículo 11 ele dá a resposta para todas as perguntas. O Senhor conhece os pensamentos do homem, que são vaidade. Ele está dizendo: o Senhor sabe o que vocês estão fazendo. Então, na segunda parte desse Salmo 94, a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 7, ele fala assim: ele pede para Deus a justiça sobre os ímpios. Pede vingança, porque os ímpios fazem o mal. A segunda parte, ele se volta para os que fazem o mal, dizendo: vocês acham que Deus não vai fazer justiça? A terceira parte vai do versículo 12 ao 15. O salmista fala que Deus nos dá a proteção. Veja aqui, que vale a pena confiar em Deus. Versículo 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. 13. Para lhe dares descanso dos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio. 14. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. 15. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Então, aqui do versículo 12 ao 15, nós vemos que Deus dá conforto. Enquanto o justo está sofrendo os ataques do ímpio, durante esse processo, o justo ele não fica desamparado. Ele é feliz, ele é bem-aventurado, porque Deus vai usando aqueles que praticam o mal para plantar no coração do justo a justiça. Deus usa o ímpio para nos perseguir, para nós desenvolvermos o perdão. O ímpio nos persegue, nos ataca, e enquanto nós estamos com esse sofrimento, Deus vai arrancando de nós o desejo de vermos o mal do próximo. O desejo de ver a morte do nosso inimigo. Nós vamos aprendendo e vamos dizendo: Deus, perdoa ele, perdoa ela, perdoa eu, me ajuda a ser bom, arranca do meu coração a maldade que está dentro de mim de querer o mal de quem me faz o mal, porque essa é a nossa tendência natural.
Então, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes. Nós estamos passando por lutas e perseguições, mas aquelas perseguições e lutas servem para desenvolver em nós o caráter cristão. Então, bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes, ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei. Como Deus ensina a lei dele para nós? Muitas vezes ele nos ensina a lei dele, permitindo que nós passemos por situações de ansiedade, para pararmos de ser ansiosos, permitindo que sejamos perseguidos, para parar de desejar a morte do nosso inimigo, permitindo que nós sejamos caluniados, difamados, injuriados, para que perdoemos aqueles que realizam essas coisas contra nós. E assim, nós somos bem-aventurados, somos felizes porque aprendemos com as perseguições a sermos cristãos e a sermos filhos de Deus. O Senhor permite que aconteça isso como uma forma de nos corrigir. E isso serve, como diz o versículo 13 ali, para dar descanso nos dias maus. Quando vier os dias maus, quando o Senhor voltar e realizar o juízo final, nós estaremos descansados. Ficamos cansados enquanto estamos na terra, porque somos perseguidos e sofremos o mal, mas depois estaremos no descanso, até que se abra a cova para o ímpio. Veja o versículo 13 fala que o Senhor repreende os justos e ensina a lei dele para nós e nos dá descanso nos dias maus, até que se abra a cova para o ímpio, ou seja, até o momento em que o ímpio, que não se converte dos seus caminhos, morre e ele vai seguir o caminho dele. Versículo 14: Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. O Senhor não nos rejeitará. Lá em Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 e 22, está escrito que nem todo que me diz Senhor, Senhor herdará o reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade, aquele que faz a vontade de Deus. E naquele dia, aqueles que disserem que estão com Deus, mas não fizeram a vontade de Deus, o Senhor vai dizer para eles: Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não conheço vocês. Mas o Senhor não rejeitará o seu povo. Aqueles que sofreram as perseguições, calúnias, mentiras daqueles que fazem o mal, dos que são soberbos, dos que vivem na terra, matando o próximo e dizendo: vamos conseguir riquezas e vamos matar o outro. Nós que suportamos isso, não seremos rejeitados como povo de Deus. O Senhor não desamparará a sua herança. Nós somos a herança de Deus. Qual é a herança do Senhor? Os que ouviram a sua palavra. Mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Tem um momento em que Deus faz o juízo, e a justiça resplandece e volta a ser justiça. O versículo 15 está dizendo isso. Então a terceira parte, ele fala que é garantido que Deus nos dá consolo e que Deus nos dá justiça. Porque a parte 2 fala que Deus vê todas as coisas. E a parte 1 fala que os maus estão fazendo mal e parece que não vai acontecer nada contra eles. Por isso que ele pede a vingança de Deus. Mas na parte 2 ele fala que eles são tolos. Será que eles não percebem que Deus faz justiça? E na parte 3 ele fala para os justos. Fiquem tranquilos porque toda perseguição e o mal ainda acaba servindo para o bem. E ele termina o Salmo no versículo 16 até o 23, falando que Deus, dando testemunhos a respeito do que Deus já tem feito na vida dele. Veja que ele fala assim: quem será por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? 17. Se o Senhor não fora em meu auxílio, já a minha alma habitaria no lugar do silêncio. Então o salmista está falando que ele passou por situações em que ele quase morreu diante das pessoas que faziam mal.
Mas, veja o que ele fala no 18: quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Ou seja, quando ele pensou assim, agora o meu pé está vacilando, ele está dando um testemunho. A tua benignidade, Senhor, me susteve. Ele está falando de uma experiência, Deus já o protegeu ele. 19. Multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Versículo 19, quando fala assim, multiplicando-se dentro de mim os meus cuidados, ele está falando quando começaram a surgir muitos sentimentos dentro de mim. Eu quero vingança, eu quero justiça. Aquela pessoa está me ferindo demais, eu estou sendo muito humilhado. Quando começaram a crescer, a se multiplicar dentro do coração do salmista os cuidados dele, ou seja, ele estava sofrendo, ele recebeu consolações. As tuas consolações reanimaram a minha alma. Mais uma vez ele está dando testemunho de que Deus estava com ele. 20. Podia acaso associar-se contigo o trono de iniquidade que forja o mal, tendo por pretexto uma lei? Veja que o versículo 20 está falando que as pessoas que cercavam ele criaram leis injustas e começaram a usar leis injustas para oprimir o salmista. Vamos lembrar aqui de Daniel. No capítulo 6 do livro de Daniel, nós vemos que os inimigos dele foram até o rei Dario e disseram para ele: cria uma lei, dizendo que quem adorar a outro Deus que não seja o Senhor, o rei, estará cometendo um ilícito e a condenação deverá ser lançada na cova dos leões. Eles criaram uma lei para condenar Daniel e disseram: o Daniel está incorreto porque ele está orando para o Deus de Israel, então ele tem que morrer. Era esse o contexto do Salmo 94. Ele pergunta para Deus: por acaso pode associar-se com Deus o trono da iniquidade, que forja, ou seja, que prepara o mal, usando uma lei como motivo, como razão, usando uma lei como pretexto? Ele está falando que ele está passando por uma situação parecida com essa. Versículo 21. Acorrem em tropel contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Acorrer em tropel significa que eles fazem uma fila e correm todos juntos contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Talvez você esteja passando por uma situação em que todas as pessoas da sua família estão contra você, ou todas as pessoas no seu local de trabalho estão contra você, ou todas as pessoas no ambiente que você está estão contra você. Mas o versículo 22 fala assim: mas o Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em que me refugiei. Ele está dando mais um testemunho. Então nós vemos aqui do versículo 16 até o versículo 22, ele deu 3 testemunhos. O primeiro testemunho, ele fala aqui no versículo 18, o pé dele estava vacilando, mas o Senhor me susteve. É o primeiro testemunho. Depois, no segundo, no versículo 19, quando ele ficou com muitos cuidados, ele recebeu as consolações que reanimaram ele. É o segundo testemunho. O terceiro testemunho, quando criaram leis injustas para atacá-lo, se reuniram em filas para atacá-lo, ele coloca no versículo 22 o terceiro testemunho. O Senhor foi o meu alto retiro, e o meu Deus a rocha em que me refugiei. Ou seja, Deus foi a segurança dele. E ele termina o salmo dizendo, versículo 23, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade, e os destruirá na sua própria malícia. O Senhor nosso Deus os destruirá. Ele termina o salmo fazendo uma afirmação, uma confiança de que Deus realmente tomará vingança em relação àqueles que praticam o mal. Essa é a meditação do Salmo 94. Hoje é dia 2 de novembro.
Nós começamos a meditar nos Salmos no dia 1º de agosto e nós vamos prosseguir nessa meditação até o mês de dezembro. Nós temos 150 salmos. Quem começou a acompanhar essa série aqui no canal no dia 1º de agosto e está chegando quase ao Salmo 100. Estamos no Salmo 94, são 150 salmos. Estamos agora, dia 2 de novembro, a 60 dias do final do ano. Vamos chegar até o final do ano tendo meditado em todos os salmos e tendo mais informações, conhecimento a respeito do reino de Deus e de como Deus opera nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, nas nossas preocupações, nas nossas ansiedades, nas nossas lamentações, porque muitas vezes a vida tem lamentações, e Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, que no mundo nós teríamos aflições. No capítulo 15 do Evangelho de João, Jesus disse: o mundo vai aborrecer vocês, porque o mundo antes aborreceu a mim, porque eu falo a respeito da justiça e falo a respeito dos males das suas obras que são más. Por isso o mundo me aborrece e o mundo também aborrecerá vocês. Então, como justos, aqueles que querem seguir o reino de Deus, seremos aborrecidos, assim como nós aborrecemos os ímpios. Quando declaramos as palavras da justiça, quando falamos a respeito do reino de Deus, eles ficam inquietos e incomodados, dizendo: esse povo está nos incomodando. Então, quando eles nos inquietam e nos incomodam, estão apenas reagindo, dizendo assim: queremos ver o mal deles. Mas o Senhor é justo. A vingança pertence a Deus. E enquanto eles estão nos abatendo, nos oprimindo e nos perseguindo, o Senhor está trabalhando em nós, colocando em nós o caráter de Cristo, para perdoar, ter paciência, ter perdão, ter misericórdia, e haverá o dia da vingança, e é certo que no dia da vingança os justos terão descanso, mas os que praticam o mal serão rejeitados. Essa é a meditação do Salmo 94 e a aplicação prática desse salmo é: tenha certeza de que Deus que fez o olho vê tudo. Deus que fez a boca também sabe o que eles falam. Deus que fez o ouvido ouve tudo. Aqui o salmista fez essas perguntas no meio da oração. Versículo 9: aquele que fez o ouvido não ouvirá, e o que formou o olho não verá? Ele está vendo, ele está ouvindo, o Senhor sabe todas as coisas. E agora que nós acabamos de começar um novo mês, hoje é dia 2 de novembro, todos os meses nós realizamos a leitura de Provérbios. Provérbios tem 31 capítulos. Então nós podemos ler Provérbios todos os meses do ano. Mesmo em fevereiro, que tem 28 dias, e nos meses que tem 30 dias, podemos fazer um esforço e ler alguns capítulos a mais para completar a leitura de Provérbios nesses meses. E quem lê Provérbios e pratica Provérbios 2 anos seguidos tem decisões mais sábias. E quem faz isso por 5 anos seguidos tem prosperidade em todas as áreas da sua vida. Então, todos os meses nós fazemos a leitura de Provérbios. Então, aqui, no final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo. Hoje é dia 2 de novembro, eu vou deixar um vídeo sobre Provérbios capítulo 2. No vídeo do Salmo 93, ontem eu não falei dessa questão de Provérbios, mas eu deixei lá no final do vídeo Provérbios, uma meditação a respeito de Provérbios 1. E hoje eu vou deixar aqui uma meditação em Provérbios 2. E nós vamos seguir em novembro, lendo os Salmos até chegarmos no Salmo 50. E no mês de novembro vamos colocar todo dia um vídeo sobre o provérbio do dia. Então fica aqui um vídeo sobre Provérbios 2 e do lado um botão para que você se inscreva no canal. Deus abençoe a todos, hoje e sempre. Amém.